Olá, pessoal, todos que me seguem, que estão chegando agora. Eu me chamo Daniele Santos, eu sou profissionalmente terapeuta transpessoal e eu estou aqui fazendo reflexões das obras que eu leio e eu indico para os meus clientes, para as pessoas que seguem o meu trabalho. Mas eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de interpretar algumas obras, elas realmente, algumas delas não são simples, né? E talvez pela facilidade, por estar nesse mundo já estudando há um tempo, eu tenho conseguido interpretar ou trazer reflexões que se encaixem no cotidiano. Então eu já fiz a leitura do livro O Poder do Agora, né, que é do Eckhart Tolle, e depois do Poder do Silêncio, que é a sequência de uma obra dele. E eu tenho as gravações dessas reflexões, assim, de uma forma simples, espontânea, numa playlist aqui no meu canal do YouTube. Então, se você quiser conhecer, são obras magníficas, as duas. Confesso que O Poder do Agora foi o meu livro preferido. Depois, acho que eu já tinha acostumado um pouco com o conteúdo. Mas, recentemente, eu tive contato de novo com o livro O Poder do Subconsciente. É um livrinho mais antigo, que tem um conteúdo, assim, simples, mas transformador, sabe? Que quando a gente assimila a verdade dele, a realidade que ele traz, nossa vida. E eu tinha lido esse livro há um tempo atrás e ele é um pouco maçante assim de ler, porque ele traz bastante exemplos também, depoimentos, mas tem umas certas repetições no meio do livro, né? E eu acabei não dando muita atenção, apesar do conteúdo ser muito bom. E agora, terminando o livro O Poder do Silêncio, eu me deparei novamente, né? Não sei se foi coincidência ou não, mas esse é de outro autor, né? Do Joseph Murphy, eu acho que pronuncia assim. Mas também tem um nome parecido, né? O Poder do Subconsciente. Mas ele trata de uma forma mais direta das questões subconscientes, então eu vou fazer as reflexões por capítulo desse livro, trazendo algumas leituras, tá? Mas basicamente tentando decodificar para vocês e para mim, para que eu possa assimilar também o conteúdo. Então, às vezes são vídeos rápidos, às vezes mais compridos, mas enfim, de uma forma assim bem leve, espontânea, para que a gente possa refletir sobre algumas questões. Tá bom? Então eu vou começar aqui já falando sobre o capítulo 1. No capítulo 1 ele dá uma boa introduzida nessa questão do subconsciente. É um pouco complexo de se entender, por isso eu vou trazer para vocês dentro de um contexto muito simplista, talvez, tá? Faltando algumas... como que a gente chama? De algumas questões teóricas mesmo, alguns fundamentos, mas é justamente para simplificar, para que não fique uma coisa extensa como já está ficando. Então vamos lá. O que é o subconsciente? Para começar, para a gente entender o poder do subconsciente, a gente precisa saber o que é subconsciente. Algumas literaturas trazem o exemplo lá do iceberg com a pontinha para fora, né? Eu gosto de um exemplo bem mais comum, digamos assim. Todo mundo tem uma panela de pressão em casa, né? Imagina que o seu subconsciente é essa panela de pressão e que você está colocando ali na panela de pressão tudo que você viu, ouviu e sentiu durante a sua vida inteira, a cada milésimo de segundo, cada sensação que você absorveu lá de quando você ainda era uma célulazinha na barriga da sua mãe, as sensações que a sua mãe teve, se ela ficou feliz ou triste, se ela ficou preocupada ou não, se isso era fora ou se era em relação à gravidez, você foi absorvendo. Quando você nasceu, você absorveu um monte de experiências que também... não necessariamente de como a sua mãe te tratou, mas de como você interpretou esse tratamento. E aí foi criando tudo isso dentro de você. Isso foi formando, trazendo a sua estrutura subconsciente, jogando tudo ali naquela panelinha de pressão. E aí a gente tem que levar em consideração que os nossos pais não fizeram curso para ser pai e mãe, pelo contrário, né? Foram aprendendo com a vida, foram muito melhores pais do que os pais deles, que os pais deles também foram, né? Um pouco ainda mais difícil, pelas condições da época, pelo próprio discernimento. Hoje nós estamos sendo pais melhores que os nossos. Por quê? Porque a gente tem mais acesso a conhecimento, porque nós estamos evoluindo. Então, nós, dentro disso, a gente armazenou muitas questões que não foram saudáveis. Os estímulos que nós recebemos na vida foram de insegurança, de incapacidade, de medo, né?
Então, nós aprendemos durante a nossa vida que a gente tem que ter medo, a gente tem que se sentir inseguro, e muitos desses ensinamentos foram por amor, por necessidade de proteger ou de educar bem. Mas o fato é que a nossa liberdade de expressão, ela nunca foi assim tão liberta, né? Nós sempre precisamos ser mais contidos, porque a educação pedia isso. Dentre outras situações, como traumas, crenças limitantes, crenças realmente dolorosas, tudo isso foi sendo jogado para o nosso baú do tesouro, que não é tão valioso assim, mas que tem algum valor, com certeza, quando a gente aprende a fazer a leitura e a ressignificação de tudo isso. Bom, então já que a gente guardou um monte de coisas negativas dentro de nós e muitas também limitantes, automaticamente a gente não teve a possibilidade ou não se permitiu a possibilidade de saber quais são as nossas capacidades. Porque o subconsciente, ele está intimamente ligado ao que eu chamo de superconsciente, ou a consciência cósmica, tá? A consciência que existe dentro de nós. Então, tá tudo ali misturadinho. É meio que, né, um mescla com o outro, assim, um degradê de sentimentos. E aí, dentro dessa experiência da gente ter acesso ao nosso superconsciente, mas como nós fomos armazenando questões limitantes, nós não fizemos essa busca pelo acesso à nossa superconsciência, à consciência superior. Nós temos uma rasa consciência, que digamos que seja a tampa da panela de pressão, sabe? Ou a ponta do iceberg, se a gente quiser usar isso como exemplo. A consciência, ela é hoje muito pequena, nós utilizamos cerca de 5, no máximo 10% do racional, ou da mente consciente, que é aquela que está agora prestando atenção no vídeo, é aquela que faz matemática, é aquela que analisa alguma coisa. Essa é a mente consciente. Grande parte do tempo nós estamos agindo de forma subconsciente automática, tá? Na verdade, estima-se que 95% da população está em consciência de sono, ela está totalmente inconsciente, simplesmente sobrevivendo, de uma forma a não parar para fazer reflexões. Então, se você está aqui há quase 8 minutos de vídeo, significa que você é uma pessoa reflexiva, parabéns. Bom, e se você continuar, melhor ainda, porque aqui juntos a gente vai aprender a acessar o poder do nosso subconsciente. Então, nessa mistura de coisas, de sentimentos bons, de sentimentos ruins, essa panela de pressão tá ali, gerando o quê? Pressão, exatamente. E é essa pressão negativa de tudo que está dentro de nós que vem para a superfície, que acaba por interferir na nossa mente consciente ou na mente racional, né? E que coloca muitas vezes uma barreira ao acesso à consciência, ou que a gente não percebe que pode romper essa barreira. Aí, quando a gente tem ansiedade, quando a gente tem síndrome do pânico, quando a gente tem qualquer transtorno nesse sentido, o que é? A panela de pressão jogando a pressão para fora, simplesmente assim. E aí, quando ela termina de jogar a pressão para fora, acaba se acalmando tudo, né? O problema é que a gente acaba gerando novos conteúdos ou mantendo ali aquela pressão para que ela continue sendo acumulada. Quando a gente faz isso, quando nós tratamos a ansiedade sem buscar a causa, quando a gente trata a depressão sem buscar a causa, que a causa está no subconsciente, porque racionalmente, tanto eu quanto você, nós queremos resolver os nossos problemas. A gente sabe como resolver. Só que por que não as nossas emoções não obedecem se a gente sabe o que é certo? Eu sei que não é certo eu ter ciúme, eu, sei lá, ter inveja, eu ficar triste, eu ficar com raiva. Por que eu tenho se eu não quero ter? Porque subconsciente, a panela é muito maior, mais pesada do que o consciente. A parte do iceberg é muito maior, né? Então, 95 quilos contra 5, os 95 saem ganhando, é claro. Mas o que o livro vem trazer como proposta é que a gente aprenda a dominar esse subconsciente, a ressignificar ele. Na verdade, eu estou levando aqui um pouquinho mais além a proposta, porque ele está trazendo uma questão, digamos assim, hipnótica. E a minha sugestão como terapeuta
é que a gente aprenda a identificar os nossos padrões subconscientes e possa ressignificar eles, para daí você conseguir substituir por um pensamento, por uma crença nova que vai te trazer liberdade. Então, resumindo, ele diz que todo pensamento é uma causa e a situação é o efeito. Mas eu não estou falando dos pensamentos racionais e nem o autor do livro. Nós estamos falando de pensamentos subconscientes. Mas como assim, Dani? A gente não pensa no nível racional? Aqui a gente faz uma reflexão assim mais elaboradinha. O nosso subconsciente, ele pensa num milésimo de segundos. Então, antes de ter uma sensação, houve um pensamento, só que um pensamento subconsciente, muito rápido. Por exemplo, quando você leva um susto, antes que o seu corpo trema todo, você teve um pensamento subconsciente. Nossa vida, eu estou sendo ameaçada, por exemplo. Isso foi tão rápido que nem passou pela mente racional, mas houve ali um pensamento. Então, primeiro tem um pensamento para depois existir um efeito. Sempre, sempre, sempre em qualquer situação. E aí, os nossos pensamentos, mesmo que subconscientes, quando eles estão adoecidos, quando eles não sabem pensar positivo, eles acabam por conduzir os efeitos. Então, significa que tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, é reflexo do que nós pensamos, racionalmente e subconsciente. Então, existe um pensamento mais um sentimento que gera uma emoção, que é a ansiedade, por exemplo, tá? Então, nesse primeiro capítulo aqui, eu gostaria de trazer, de deixar claro, talvez o vídeo já fique um pouco longo, a gente continua no próximo, essa diferenciação do que é o consciente, que é a mente racional, que é aquela que analisa, que está em alerta, que está em beta, né, que é uma onda cerebral, o subconsciente, que é uma onda cerebral mais elevada, né, em teta, em alfa, e que a gente não consegue acessar pela mente racional. Então, esse subconsciente, ele tá ali guardando todo o nosso tesouro de tudo que a gente acumulou na nossa vida. Um outro exemplo para ficar claro, imagina a tela do seu computador. A tela do seu computador é a sua consciência, sua mente racional, tá? Ali tem alguns ícones, mas esses ícones, se eles não forem clicados, você não vai ver o que tem em profundidade. E aí, quando você entra num ícone, tem muita coisa armazenada, muita memória, e pode ter vírus, podem ter fotos positivas, pode ter muita coisa. É isso que é o nosso subconsciente, tá? O racional é a tela do computador e todo o restante que tem ali dentro, todo o HD dele, é o subconsciente. Beleza? Espero que que a gente tenha conseguido alcançar nesse primeiro momento o entendimento do que é uma coisa e outra, porque isso vai ser muito significativo para a próxima aula, para a próxima reflexão. Isso não é uma aula, né? É uma tradução do conhecimento do livro. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai interagindo por aqui também, tá bom? Então até o próximo.